A Verdade Sufocada, parte 52. A espera do filho de José Milton. Linda estava em estado de choque. Além de perder o companheiro, estava ferida. Um tiro a atingira na cabeça, tirando-lhe um pequeno pedaço do crânio, sem, no entanto, atingir o cérebro. Imediatamente providenciamos sua internação no Hospital das Clínicas, onde foi operada com êxito. Após sua alta, considerando a possibilidade de uma tentativa de resgate por militantes da ALN, Linda foi levada para Odói, onde convaleceu, já que seu estado era satisfatório. A permanência no HC não era conveniente para nossa equipe, que lá se mantinha de prontidão. Seu efetivo era insuficiente para impedir uma ação violenta por parte dos terroristas que tentasse resgatá-la. Uma ação desse tipo poria em risco a vida de inocentes. Linda Tayá usava documentos falsos com o nome de Sueli Nunes e Nair Fava. Seu codinome mais usado era Bia. Entrou para a militância quando se enamorou de José Milton, ex-militante do Partido Comunista. Iniciou seu treinamento armado em locais desertos com Atom Fon Filho e o próprio José Milton. Aos poucos, Linda foi se adaptando à vida de militante de uma organização subversiva. Passou a participar de expropriações, roubos de carro, juntamente com Atom. Linda foi presa no Rio 2 vezes, mas omitindo o que sabia, sempre conseguia ser solta. Naquela época, pouco se conhecia a respeito das organizações subversivas e como agiam, segundo palavras da própria Linda. No início de 1970, Linda Tayá e José Milton, queimados no Rio de Janeiro, mudaram-se para São Paulo e passaram a viver em Aparelhos, na clandestinidade. Seriam mais úteis para a organização em São Paulo, onde ainda não haviam sido levantados. Linda, inclusive, deixou de manter contato com a família, o que desconhecia o seu paradeiro. Em São Paulo, atuava com Yuri Xavier, o Big, Antônio Sérgio de Matos, o Uns e Outros, Lídia Guerlenda, a Supra, Eliana Potiguara Macedo, Simões, a Joana, Gelson Reicher, o Marcos e outros. Contra ela pesavam acusações de assaltos, roubos de carros e levantamentos para futuras ações. Linda era uma das militantes que, com José Milton e Gelson Reicher, treinavam lançamento de bombas e granadas com Lídia Guerlena, quando uma delas explodiu, decepando a mão dessa última. Atuaram nessa cidade por 1 ano, quando foi presa em dezembro de 1971. Tempos depois da sua prisão, Linda procurou-me para dizer que achava que estava grávida. Encaminhada ao médico depois de todos os exames, foi confirmada a sua suspeita. Linda, apesar de ter perdido o companheiro antes de saber da gravidez, ficou exultante com a maioria e passou a sonhar com um menino para ter o mesmo nome do pai, José Milton. Entramos em contato com a família no Rio e Linda comunicou ao irmão médico que esperava um filho de seu companheiro Cláudio. O irmão passou a visitá-la sempre que podia. A partir de janeiro de 1972, Linda ganhava companhia. Eliana Potiguara Macedo Simões foi presa em 18 de janeiro de 1972 em seu aparelho. Na ocasião da prisão, ao tentar a fuga, quando pulava um muro, levou um tiro de raspão na cabeça e caiu de costas. Não se sabe se, consequência do tiro ou da queda, ficou sem o comando de um dos pés. Casada com Reinaldo Guarani Simões, começou a militar na ALN, juntamente com o marido. Em 1970, seu marido foi preso e ela buscou o apoio da organização em São Paulo. Depois de vários contatos, foi morar com Lídia Guerlenda,
por um período e passou a fazer parte do Grupo Tático Armado GTA. Quando presa, usava documentos falsos com os nomes de Jandira Pereira Carnaúba, Lúcia Albuquerque Vieira e Maria Tereza Conde Sandoval. Seus codinomes eram Joana, Kátia e Estela. Contra ela pesavam as seguintes acusações: assalto, levantamentos para assaltos e atentados, roubo de carros e sequestro de um médico para atender Lídia Guerlenda, que perdera a mão, conforme narrado anteriormente. Ao voltar de minhas férias, quando fui a Santa Maria visitar os meus pais, encontrei Odói com rotina nova. Todos os dias Eliana caminhava pelo pátio por longos períodos, muitas vezes amparadas pelas companheiras, outras pelos membros do DOI. As recomendações médicas eram seguidas religiosamente. Darcy Toshiko Miyake usava documentos falsos com o nome de Luciana Sayori Shindo e Áurea Tinoco Endo, e os codinomes de Cristina Elia, foi presa no Rio de Janeiro. Darcy viajou para Cuba em 1968 com documentos falsos em nome de Ordélia Ruiz. Nesse país, durante 1 ano e 3 meses, participou de um curso de guerrilha, retornou ao Brasil em junho de 1971, sendo integrada ao setor de inteligência da ALN. Residia no aparelho de Lídia Guerlenda. Darcy fora para o Rio, a mando de Yuri Xavier, o Big, para cobrir um ponto com Elcio Pereira Fontes, o Nelson ou Alfredo. Foi presa enquanto esperava o contato na rua Ataúfo de Paiva, no Leblon. Recém-chegada, não participara de nenhuma ação armada. Logo em seguida, foi levada pelos órgãos de segurança a São Paulo, onde foi encaminhada ao DOI. Em 23 de fevereiro, foi presa Mari Camada, que usava os codinomes de Chiruca, Isa, Mira, Lúcia e Di. Contra ela existiam as seguintes acusações: atentado à bomba na Sears, da Água Branca, panfletagem armada, roubo de placas de carro, levantamento para assaltos e para o resgate de um preso que, ferido em uma ação, era constantemente levado a um hospital para tratamento. Mari inicialmente militava na ALN, passando depois a atuar no Molipo. Em 27 de fevereiro, no mesmo ano, foi presa Márcia Aparecida do Amaral, também da ALN, que morava com Mari Camada. Ela era acusada de tentativa de colocação de uma bomba no Mapping, grande loja de departamentos do centro de São Paulo, roubo de veículos, levantamento para assaltos e atentados e panfletagens armada, além de pichações. Márcia usava o codinome de Lila e não portava documentos falsos. No dia 15 de abril de 1972, foi presa Ryoko Caiano, em Marabá, encaminhada inicialmente para o DOI de Brasília e a seguir para o DOI de São Paulo, área onde militava no PCdoB. A respeito de sua prisão, transcrevo o trecho abaixo, publicado no livro Guerrilha do Araguaia, escrito pelo coronel Aloísio Madruga de Moura e Souza. Abre aspas. Ryoko Caiano ficou sob suspeita ao descer de um ônibus proveniente de Anápolis, Goiânia. Ryoko estava sendo trazida de São Paulo por Elza Monerati, militante componente da comissão executiva do PCdoB, comunista com experiência acumulada desde idos de 1922, ao concluir que corria o risco de ser identificada durante a triagem que estava sendo feita nos passageiros de ônibus, aproveitando-se de sua idade até certo ponto avançada. Elza, entregando sua acompanhante, como se diz na gíria, de bandeja,
informou para aqueles que faziam a triagem ter considerado muito estranha as atitudes daquela moça, Ryoko Kayano. Convencendo assim o coordenador da triagem, que acabou por liberar aquela simpática senhora, e ficando a desconfiança do que, sigilosamente, fora dito por Elsa, Ryoko foi horas depois presa em um hotel. Fecha aspas. Pouco a pouco, Linda Tayá tinha com ela, na mesma cela, 5 militantes companheiras de subversão. Linda, Darcy, Eliane, Márcia, Mari e Ryoko ficaram juntas 7 meses. No DOI, por opção. Mais à frente verão por que a opção. À espera do filho de José Milton. O DOI aumentou o número de idas ao Hospital das Clínicas. Era necessário levar Eliane para a fisioterapia recomendada pelos médicos que a operaram e Linda para o pré-natal. O mesmo procedimento, uma equipe acompanhava cada uma em dias e horários variados para evitar possíveis tentativas de resgate. Absorvido com os problemas do DOI, pouco tempo me restava para a família. Diligências, relatórios e reuniões me levavam a estar permanentemente em contato com os problemas que ocorriam no DOI, que iam do risco de morte de meus subordinados, passando pela preocupação com a espera do filho de Linda, até a recuperação do pé de Eliane. Os fins de semana, quando podia, eram dedicados à família, lá com minha mulher e minha filha de 3 anos, a um parque de diversões, enquanto ela se divertia nos brinquedos. Joseíta atirava com espingarda de rolha e, como tinha boa pontaria, ganhava de brinde muitos maços de cigarros. Na volta para casa, sempre preocupado, passava pelo DOI para ver o andamento do serviço. A nossa ida lá era ótima para nossa filha. Ela brincava com o Cabeção e a Neguinha, cachorros mascotes do destacamento. Corria pelo pátio, passava de colo em colo. Para os meus comandados, a presença delas naquele órgão era absurdo, pois eu estava contrariando as medidas de segurança. Quando chegávamos, alguns presos estavam no pátio tomando banho de sol. Eles poderiam informar às suas organizações que aos domingos eu costumava ir ao DOI acompanhado da família. Este era um dado muito importante se houvesse interesse em me sequestrar. Em um desses fins de semana, quando chegamos ao DOI, Linda, Darcy, Márcia, Mari e Ryoko tomavam banho de sol e escutavam músicas no pátio. Eliane fazia seus exercícios diários, amparada por um integrante do destacamento. Eu havia recebido os resultados do exame de Linda e comentara com minha mulher que uma das presas estava grávida. Joseíta, como sempre sentimental e romântica, se emocionou. Imaginava Linda sofrendo com a morte do companheiro e sem o apoio da família que morava no Rio. Há dias insistia comigo para que eu a deixasse falar com ela. Eu relutava, apesar de que, no fundo, pensasse ser uma coisa boa. Nesse dia, ante a insistência dela, apresentei-a juntamente com minha filha a 6 presas. Tínhamos no carro muitos maços de cigarro. Minha mulher ofereceu-os a ela, que, no princípio, relutaram em aceitar. Conversaram um pouco e fomos embora. Em outro fim de semana, a cena se repetiria. Assim, aos poucos, foi-se iniciando um relacionamento. No princípio frio e depois muito cordial. Nas conversas, não tratavam de política ou de ideologia. Apenas havia um sentimento de apoio, como se fossem vizinhas, separadas por um muro que não as impedia de dialogar. A presença de minha mulher e de minha filha se tornou uma rotina para aquelas presas, não só aos domingos. Contavam com elas e, no horário do banho de sol, passeavam juntas pelo pátio. Essas moças não somente aceitavam, como reclamavam a presença delas.
Começaram as aulas de tricô para fazer enxoval do filho de Linda, e as aulas de crochê, em que eram feitas blusas para o uso das moças. Enquanto isso, minha mulher trabalhava com elas, ensinando-lhes também tapeçaria. As outras que não gostavam de trabalho manuais brincavam com minha filha. Ela era o ponto alto, gordinha, bonitinha, correndo pelo pátio, preenchendo as horas solitárias daquelas jovens. Aos poucos, confiança adquirida de ambos os lados, respeitadas medidas de segurança, começaram as confidências. Linda falando do seu marido José Milton, do seu aparelho simples, mas com conforto, das cortinas de xadrez nas janelas, enfim, do seu lar. Eliane, lembrando, cheia de saudades, do marido exilado no Chile, do qual não tinha notícias, trocado pelo embaixador suíço. Darcy, de sua vida de dificuldades quando fora fazer o curso em Cuba. Maria, Márcia e Ryoko, de suas famílias e de seus planos para o futuro. A respeito da narração acima, Ivan Seixas, filho de Joaquim Alencar Seixas, um dos assassinos de Boylesen, entre outros absurdos, a entrevista de O Nacional, de 1/4 de 1987, declarou que eu usava os serviços de minha mulher para cuidar das feridas e ajudar as presas torturadas a se recuperarem mais rapidamente. Segundo ele, minha mulher, além da fisioterapia, extraía informações que os interrogadores não haviam conseguido. As afirmações típicas de uma mente deformada pela ideologia, pela causa, tudo, até absurdos inverossímeis desse gênero. Nossa empregada preparava aos domingos alguma coisa gostosa, uma torta, um bolo, às vezes salgadinho. Assim, o tempo ia passando e a barriga de Linda crescendo. Todos já tinham sido interrogadas. Já haviam passado pelo DOPS. Era chegada a hora de mandá-las para o presídio Tiradentes, onde aguardariam o julgamento, rotina normal para todos os presos. Linda, no entanto, pediu que a mantivéssemos no DOI, pois tinha certeza que dali continuaria a ser bem tratada, a fazer o seu pré-natal. Sabia que no DOI teria toda a assistência até o momento do nascimento do filho. Com a autorização de meus superiores, ela poderia permanecer até o nascimento da criança. As outras iriam para o presídio. Entretanto, Eliane, Darcy, Marie, Márcia e Ryoko pediram para continuar fazendo companhia a Linda. Levando em conta mais o coração do que a razão, contrariando alguns de meus subordinados, levei novamente a situação à consideração de meus chefes imediatos. Com a permissão deles, aquelas 6 presas permaneceram nas dependências do DOI até o nascimento da criança, quando então foram transferidas para o presídio. Se o ambiente do DOI fosse, como dizem alguns, em livros e em entrevistas, onde os gritos atormentavam os presos, onde cadáveres eram vistos pelos pátios, por que essas presas preferiram permanecer no DOI até o nascimento da criança? O relacionamento delas com o pessoal do DOI era cada vez melhor. Comemorávamos seus aniversários e elas participaram de nossas comemorações. Muitas vezes almoçavam junto conosco no refeitório. Linda, além do que recebia dos seus familiares, preparava, junto com as outras, o enxoval. E nós, os integrantes do DOI, fizemos uma lista e compramos um presente para a criança. Finalmente chegara o dia. Linda teve no Hospital das Clínicas o seu filho. Era um menino moreno e forte. Mandamos flores, fomos visitá-las e partilhamos da sua felicidade. Nós, os assassinos, os estupradores de mulheres. Nós, os que obrigavam as presas a atos libidinosos, que arrancávamos unha dos presos, que torturávamos os pais na frente de criancinhas, que provocamos aborto em mulheres, nós, os monstros, nós! Havíamos, durante 8 meses,
compartilhado da espera do filho de Linda, dando-lhe toda a assistência pré-natal e participado do tratamento de Eliane. Nós tínhamos infringido normas de segurança e rotinas do destacamento para manter juntas aquelas 6 jovens que o destino colocara em nossas mãos e que preferiram ficar no DOI até o nascimento da criança. Isso Linda omitiu quando foi entrevistada por Luiz Maclouf Carvalho para o seu livro Mulheres que Foram à Luta Armada. Além de declarar na mesma entrevista, ele se sentia orgulhoso, achava que tinha cuidado de mim. Referindo-se a mim. Será que no íntimo ela não reconhece quanto fizemos por ela? 8 dias do nascimento do filho de Linda Tayá, todas elas foram apresentadas ao Presídio Tiradentes, no dia 5 de 9 de 1972, com o seguinte ofício, abre aspas, Ministério do Exército, 2º Exército, Quartel-General, CODE, 2º Exército, DOI, São Paulo, São Paulo, ofício número 57472-E/2, DOI, em 5 de setembro de 1972, do chefe da 2ª CEE, 2º Ex, ao senhor diretor de recolhimento de presos Tiradentes. Assunto, solicitação. Ao excelentíssimo senhor general do Estado-Maior, chefe do Estado-Maior do 2º Exército, chefe do Centro de Operações de Defesa Interna, incumbiu-me de conforme entendimentos verbais mantidos entre o comandante do DOI-CODE 2X e esse diretor, solicitar-vos que as vossas presas abaixo, ora apresentadas, sejam recolhidas em uma mesma cela, possibilitando dessa forma que seja por elas mesmas prestadas assistência a Linda Tayá, a qual se encontra ainda em estado de convalescença, por ter dado à luz recentemente. A. Ryoko Kayano. B. Márcia Aparecida do Amaral. C. Mari Camada. D. Eliane Potiguara Macedo Simões. E. Darcy Toshiko Miyake. F. Linda Tayá. Na oportunidade, apresento-vos protestos de consideração. Assinado Flávio Hugo de Lima Rocha, coronel-chefe da 2ª Seção do 2º Exército. Por delegação, Carlos Alberto Brilhante Ustra, major comandante do Destacamento de Operações de Informações. Fecha aspas. Observações. Os inquéritos e ofícios foram arquivados nos processos das presas. Linda Tayá ainda declarou a Luiz Maclouf de Carvalho que deixou de ser interrogada no 3º mês da gravidez, mas que permaneceu na OBAN porque o inquérito estava em andamento. Não é verdade! O que acontecia normalmente era o encaminhamento do preso ao DOPS, depois de ter sido ouvido no interrogatório preliminar do DOI. Portanto, após serem interrogadas, tanto Lia Tayá quanto as outras presas seriam enviadas ao DOPS, onde era aberto o inquérito, e, se fosse o caso, seriam recolhidas ao Presídio Tiradentes para aguardar o julgamento. Elas, como já afirmei, pediram para permanecer no DOI. Linda, além de mentir quando afirma que não abortou seu filho durante as torturas, porque tinha o útero de ferro, apresenta várias versões para a morte do seu marido. Em 1971, no DOI, durante o interrogatório preliminar, declarou, abre aspas, só sei que o Rafael não conseguiu disparar a metralhadora, assim como eu não consegui disparar o revólver. O policial se lançou no cano da metralhadora e se lançou no meu revólver. Não sei como ele conseguiu, mas se lançou. Só sei que o Rafael foi alvejado primeiro do que eu. Morreu no mesmo local, quase que instantaneamente, e eu fiquei ferida na cabeça. Observação. Rafael era um dos nomes de José Milton. Este depoimento foi arquivado no inquérito.
Em 1972, quando ouvida pela segunda auditoria da Circunscrição Judiciária Militar, na presença do juiz auditor, do Conselho Permanente de Justiça, do Procurador de Justiça e de seu advogado de defesa, ela declarou, abre aspas, viajava no interior de um automóvel com seu companheiro José Milton Braga, pela rua Cardoso de Almeida, quando se viram diante de uma operação arrastão da polícia. José Milton e Marcos estavam armados. Logo saltaram do carro e travavam um tiroteio com a polícia. Aliás, diz que só viu José Milton acionar o gatilho de uma metralhadora, mas esta não funcionou e não sabe em que termos houve o tiroteio. Depois, o certo é que José Milton correu e logo foi atingido. A interrogada correu atrás dele e o viu morto, sendo também atingida na cabeça, perdendo os sentidos. Fecha aspas. Em 1998, no livro Mulheres que Foram à Luta Armada, Luiz Maclouf de Carvalho, ela afirma: a INA do Zé falhou. A INA é NA, metralhadora. Ele tirou a pistola. Me acertaram um tiro. Quando eu olhei, o Zé estava debruçado no volante, com os olhos entreabertos. Desmaiei, voltei a mim, peguei um cigarro na japona dele e ele saiu todo machucado de sangue. Segundo o livro Dos Filhos desse Solo, de Nilmário Miranda, após a aprovação da Lei 9.140 de 95, que indenizava mortos e desaparecidos políticos que estavam sob a guarda do Estado, e a constituição da comissão especial que julgaria os pedidos de indenização, foi localizada Linda Tayá e seu filho. Ainda segundo o livro, Linda fez na ocasião as seguintes declarações: quando eu voltei a mim, vi José Milton sentado ao volante desmaiado, não percebendo nele nenhum ferimento. Puseram-nos em duas peruas diferentes e nos levaram para o ban, para salas diferentes. Eu estava lúcida, embora em estado de choque. Depois de tantas versões dadas por Linda e depois de discutirem até se José Milton estava ou não de japona no momento da sua morte, fato confirmado por Linda no livro Mulheres que Foram à Luta Armada, a relatora da comissão especial, Susana Kenninger Lisboa, para decidir sobre a indenização, escolheu a última versão de Linda e declarou segundo o mesmo livro de Nilmário. Abre aspas. É que é impossível precisar em que estado ele chegou a Oban, mas é certo que de lá saiu morto. Voto pela inclusão do nome de José Milton Barbosa, por ter sido assassinado dentro da Oban, antro maior dos torturadores de São Paulo. E assim, de mentiras e mentiras, eles vão falseando a verdade, passando-se por vítimas, escolhendo a versão que mais lhes interessa dos fatos. A indenização foi concedida.